E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Johnny Brasil, sou professor de álgebra de vocês. Vocês são o sexto ano, né, do ensino fundamental do Colégio Domínio. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a adição de números naturais, certo? Você está vendo aí na tela já sobre a adição de números naturais. E obviamente que esse conteúdo é um conteúdo que você já viu nas séries iniciais, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, é uma coisa que você já pratica e eu não tenho a menor dúvida de que ao ver esse conteúdo você vai entender praticamente tudo. Só que na abordagem do sexto ano existem algumas diferenças que você precisa entender. Primeiro, com relação a outras técnicas que a gente tem na adição, né? Então a gente vai colocar também outras ideias de adição aqui juntamente nesta aula. E da mesma forma, nós também temos a situação problema, porque não basta que você saiba somar, é importante que você saiba quando deve somar, entendeu? Existem certas situações que você não pode somar, existem situações que você deve somar para poder chegar a um resultado. Chegando ao resultado, você consegue resolver esse problema que está sendo passado para você. Beleza? Eu peço que eu vou tentar, né, da forma mais humilde possível, tentar escrever de um jeito bem convincente para que você entenda tudo que está sendo escrito. Eu peço encarecidamente que você copie, né, no seu caderno tudo que foi escrito aqui. Ah, Johnny, tem no livro, tem, beleza. Mas no momento em que você copia no caderno, você está praticando o seu aprendizado. Não é só ler, mas é também escrever e praticar o seu aprendizado. Bora experimentar aqui, ó. Esse título, adição de números naturais, são os números que a gente usa, os números que foram apresentados para vocês, né? O sistema de numeração decimal que a gente sempre trabalha, certo? Mas eu quero que você pegue esse termo aqui da adição, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Quero que você pegue esse termo da adição e você entenda qual é a ideia que ele quer passar. Quando é que eu tenho que utilizar a adição para resolver um problema, certo? Então, a adição ela vai transmitir a ideia de... Qual é a ideia que a adição ela te transmite? Ela transmite basicamente duas ideias. Eu vou explicar, você vai parecer que eu estou enrolando. Ah, isso aqui é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa porque se trata de adição. Quando eu quero fazer a junção, né? É o ajuntamento. Ajuntamento, para quem não sabe, significa como se fosse aglomeração, a junção, né, de elementos. E no caso aqui, a gente está fazendo um ajuntamento de quê? De quantidades, certo? Então, quando a gente faz o ajuntamento de quantidades, a gente está somando, adicionando. Outra interpretação, outra ideia que a gente pode ver é quando a gente acrescenta uma quantidade a outra. Só dar um exemplo, eu tenho 3 bananas e 5 maçãs. Quantas frutas eu tenho? Eu estou adicionando uma quantidade, acrescentando com outra, ou seja, eu estou somando quantidades, né? É a ideia de adição que a gente está tendo aqui. Beleza, gente? Então essa ideia é uma coisa simples, não precisa de muita preocupação. É só você ler a questão. Se ela transmitir uma ideia dessa, você sabe, você vai entender que é para você adicionar. Tranquilo?
Beleza, vamos para frente aqui, ó. Se eu tenho adição, então existe o chamado algoritmo, certo? Algoritmo da adição. E aí você pergunta, ora, o que é algoritmo? O que será o algoritmo por acaso? O algoritmo, ele é nada mais, nada menos do que um processo, certo? Estamos aqui, ó. O que é algoritmo? Algoritmo é o que? Ele é um processo composto, ele é um processo composto de passos bem definidos com um objetivo específico. Com um objetivo específico. Ora, se eu quiser saber que objetivo é esse, né? Que objetivo eu estou me tratando aqui? Esse objetivo é justamente resolver a questão, resolver o problema. Então, meu objetivo é resolver o problema. A operação, vamos botar a resolver a operação, tá certo? Que é operação? Operação de adição. Então, a gente usa um algoritmo, um processo para resolver a adição, certo? Resolver a operação. Certinho? Corrigindo aqui, operação. Perfeito. Então a gente usa um processo para resolver essa adição. As palavras estão muito difíceis. Presta atenção, quando você vai fazer, seu pai, sua mãe vai fazer um bolo, ele pega uma receita. Ela pega uma receita do bolo. Né? Põe os ovos, põe farinha, põe aquilo ali, põe aquilo ali. Essa ordem do que você tem que fazer para construir o bolo é o algoritmo da receita do bolo. É um processo passo a passo para você justamente conseguir esse objetivo de fazer o bolo. Da mesma forma, a gente usa um algoritmo para poder realizar a nossa adição. Tranquilo? A nossa operação de adição. Certo? Vamos um pouquinho mais para baixo que eu quero apresentar os algoritmos de adição que a gente tem disponíveis. Eu quero mostrar dois especificamente para vocês e um deles você já conhece. Não tenho que se preocupar. Qual é o primeiro deles? É o chamado algoritmo. Vou até botar aqui como um ponto. É o nosso algoritmo usual. Algoritmo usual. Por que, Johnny? Por que esse algoritmo é chamado de algoritmo usual? Né? Por que ele tem esse nome usual? É pelo fato dele ser o algoritmo mais usado. Certo? Ele é o algoritmo mais usado. Então é por isso que a gente dá o nome de algoritmo usual para ele. Tá certo? Ele é o algoritmo mais usado entre nós. Obviamente que você deve saber o que é que a gente está falando aqui. Bora botar aqui um exemplo. Vou botar aqui o exemplo de amarelo, tá? Eu vou pegar o número 417 e eu quero somar esse número com o número 48. Certo? Vamos deixar ele menorzinho aqui só para
Só para você ter a noção aqui, 417 mais, né, sinal indicativo de adição, 48, certo? Como é que eu vou armar essa conta? Usar o algoritmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o número 417, vou deixar ele um pouquinho mais separadinho aqui, ó, e vou colocar o 48 abaixo. Lembrando que eu estou alinhando, certo? Eu estou alinhando quem? O 48 com 417 pela direita, pelas unidades, tá certo? E quando eu faço isso, eu vou somando cada ordem. Você deve ter lembrado, você fez a prova nessa última semana, você deve ter lembrado. Essa primeira ordem, que é a ordem que a gente começa contando da direita, é a ordem das unidades. E as ordens das unidades a gente vai somar unidade com unidade, beleza? Nada muito difícil, você já viu, né? 7 mais 8, a gente vai ter o resultado de 15. Porém, 15 são dois algarismos, a gente só pode usar um. Então, a gente coloca o algarismo 5 e o outro algarismo, que é 1, a gente coloca ele nas dezenas. É o número 15, mas a gente só pode colocar o algarismo 5 nas unidades. E o algarismo 1 vai para onde? Vai para as dezenas. E ele vai somar com o outro 1 que já está aqui e com o 4 que também está aqui. Então, 1 mais 1 mais 4 vai dar quanto? 6 dezenas, certo? E por último, 4 centenas vai somar com absolutamente ninguém que está aqui, então vai ficar o mesmo 4 nas centenas. Ou seja, a gente somou unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, e aí a gente encontrou o nosso resultado final. Tranquilo até aqui? Beleza. Observações é justamente o seguinte, né? Alinha os números pela direita a partir das unidades e lembrando de ter apenas um algarismo por ordem no resultado, né? Um algarismo em cada ordem. Gente, tá claro isso aqui? Tá tranquilo? Beleza. Então, esse é o algoritmo usual. É o algoritmo que a gente mais usa, tá certo? O algoritmo que a gente tem mais uso. É o algoritmo que as tias do ensino fundamental 1, né, do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano ensinam a vocês a fazer. Então, eu tenho plena certeza de que é algo que você já sabe, certo? E aí, a gente vai para um outro algoritmo, abrindo a nova página, certo? Planozinho de fundo aqui e tal. Pronto. Está na porcentagem certa, 100%. Perfeito. E aí a gente vai para um novo algoritmo. Que novo algoritmo é esse, Jônio? Vai ser o algoritmo por decomposição. Por decomposição. Como é esse algoritmo por decomposição? O que é que significa essa palavra decomposição? A gente vai fazer o quê? Decompor os números pelos seus valores posicionais. Pelos seus valores
posicionais. Vocês lembram do que é valor posicional, gente? Olha para cá, olha para mim aqui na câmera. Valor posicional é o valor que o algarismo tem de acordo com a ordem que ela está. Então, por exemplo, volta para a tela aqui. Pega esse número aqui, ó. Cadê? O 417, somando com quem? Com o 48. Como é que a gente vai decompor o 417? Quem é esse 4? Ele está em que ordem? Ele está na ordem das centenas. Então, que valor ele vai ter? O valor de 400, porque são 4 centenas, certo? O 1 aqui na ordem das dezenas, ele vai ter o valor de quê? De 10. E o 7 que está no algarismo, é o algarismo que posicionado está nas unidades, ele vai ter o valor dele mesmo, 7. Certo? E quando eu vou somar com esse 4 aqui, que ele possui um valor de 40, porque ele está nas dezenas. E o 8 nas unidades, ele vai ter o seu próprio valor 8 aqui. Então, quando eu for somar todos esses valores, eu vou ter 400, né? Só seguir a soma, mais 10 mais 40 aqui dá 50, e 7 mais 8 dá quanto? Dá 15. Eu ainda posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse 15 e posso separar ainda, vai ficar 400, olha só. E aqui eu estou decompondo também, ó, mais 50, perfeito? Mas, aí esse 15 eu vou chamar ele de 10, porque o 1 aqui nas dezenas vale 10. E o 5 unidades, ele vai valer o próprio 5. Então, eu estou somando os seus valores posicionais praticamente. Então aqui 40 mais 50, olha aqui, 40 mais 50 dá 450. Eu falei 40, né? 400. 400 mais 50, 450. 450 mais 10, 460. E 460 mais 5 vai dar 465. E aí a gente resolveu, né, esse problema, né? Nós resolvemos essa situação de adição através de dois métodos diferentes, né? O algoritmo usual, que é o algoritmo que a gente usa sempre, e o algoritmo por decomposição, que é esse que eu acabei de explicar. Mas por que, Johnny, que tu ensinou o algoritmo de decomposição se por acaso eu já sei o outro algoritmo, né? Justamente para fazer cálculos mentais. Esse algoritmo ele é excelente, excelente. Ele é excelente para fazer cálculos mentais. Como assim, Johnny? Cálculos mentais? Cálculos mentais são os cálculos que a gente faz de cabeça. Então, a gente consegue também somar esses números de cabeça. Sem precisar do papel, a gente decompõe os números para que a gente possa somar. Beleza? Então, cálculos mentais, a gente usa muito o algoritmo por decomposição. Aí você me pergunta aqui, qual é o melhor jeito de fazer? O melhor jeito de fazer você escolhe, meu amigo. Você escolhe o melhor jeito de fazer. O que importa é você resolver certo. Tranquilo? Beleza. Então, resolvendo certo, ó. Ah, vai cobrar qual? Não, não vou cobrar não. Vou cobrar que você resolva certo. Pode usar o usual? Pode. Pode usar a decomposição? Pode. O importante é você resolver o problema. Tranquilo, gente? Vamos mais para baixo, que eu quero explicar para vocês mais uma coisinha, certo? E aí a gente encerra a nossa aula. A gente vai falar aqui de propriedades. Eu vou aqui botar um ponto a mais e a gente vai falar sobre propriedades da adição, certo? São características da adição que são úteis para que você faça a sua conta. Por exemplo, ó, vamos citar aqui uma, né?
Vamos botar aqui, ó, a propriedade primeira. Associativa. Associativa. Qual é a característica dessa propriedade? Vamos colocar aqui a conta, eu já explico. Nós temos aqui uma conta, vou botar de amarelo, porque quem está usando as contas de amarelo, eu tenho a conta 4 mais 3 mais 2 mais 1. Uma conta simples que você somando, você vai saber o resultado. Beleza? Beleza. Só que aí, eu vou colocar aqui de verde uma outra pessoa fazendo essa mesma conta. 4 mais 3 mais 2 mais 1. Certo? Tá aqui. Então, essas duas pessoas foram fazer a conta. Essa pessoa aqui de amarelo, ela pegou e fez o seguinte. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e somar aqui normal. 4 mais 3 para depois somar os outros, tá certo? Então, quando ela fez essa soma aqui, ficou aqui 7, porque ela somou 4 mais 3, deu 7. Somou com mais 2, somou com mais 1. Novamente fez a soma aqui na frente. 7 mais 2 dá 9. E quando somou mais 1, qual foi o resultado que ela adquiriu aqui? Resultado 10. Ok? Já essa outra pessoa aqui, que está fazendo a conta de verde, ela resolveu fazer a conta diferente. Ela resolveu começar de trás. Ela resolveu começar esse 2 mais 1 aqui. Então, quando ela for fazer essa conta, ela vai repetir. Você já aprendeu a expressão numérica que eu sei, viu? No 5º ano. Então, ó, isso aqui repete 4 mais 3. Então, nem me incomodo, né, com isso daqui. Continuando, mas aí eu vou resolver essa soma primeiro, porque ela está entre parênteses. Eu resolvo ela primeiro. Quanto é 2 mais 1? Dá 3. E aí ela continua resolvendo logo assim de trás para frente. Ou seja, esse 4 repete e ela vai somar 3 mais 3, que dá quanto? Dá 6. E quando ela vai somar 4 mais 6, qual é o resultado que ela encontra? 10 também. Perceba essa situação. Duas pessoas diferentes fizeram a mesma conta de jeitos diferentes, começando por lugares diferentes nessa adição. O resultado foi o mesmo. Então, a associativa, a propriedade de associação, ela justamente explica isso. Você pode começar de qualquer lugar e você vai chegar no mesmo resultado. Então, vou colocar de vermelho aqui. Começa a conta em qualquer lugar. Começa a conta em qualquer lugar. Deixa eu só corrigir esse ezinho, deixar esse é bonito, para vocês lerem bonito. Em qualquer lugar. E o resultado se mantém. Se mantém igual. Tá aqui o resultado. O resultado é 10. Certo? O resultado é 10. Então, essa é a propriedade associativa da adição. Tranquilo? Vamos para outra página. Vamos continuar isso aqui. Falei da propriedade associativa e agora eu vou falar de uma outra propriedade aqui, certo? Que é chamada de propriedade comutativa. Olha só esses nomes. Associativa foi aquela outra propriedade. Agora comutativa. Como essa propriedade ela é parecida, mas ela é diferente. Preste muita atenção aqui. Eu quero fazer essa conta aqui, ó, 5 mais 8. Tá olhando aqui? Quanto é que dá essa conta 5 mais 8? Ora, você sabe que essa conta somando aqui vai dar igual a 13. Certo? Porém, se você pegar
esse 5, que é a primeira parcela, esse 8, que é a segunda parcela, e você trocar, fazer a conta 8 mais 5, qual é o resultado que você vai encontrar no final? O mesmo resultado. Então, o resultado vai dar igual a 13. O que é que você fez? Você trocou a ordem das parcelas, né? Trocou a ordem das parcelas. Então, a ordem das parcelas, a ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, o resultado se mantém, mesmo que eu tenha trocado a ordem das parcelas aqui. O 5 era a primeira parcela, foi para a outra. O 8 era a segunda parcela, começou aqui na outra. Então, a ordem das parcelas não altera a soma. A terceira propriedade também é super tranquila, que é o que nós chamamos de elemento neutro. Elemento neutro. Vou deixar esse Ezinho bonitinho. Elemento neutro. Bonito não ficou, né? Mas aqui, ó. O que é o elemento neutro? Ela é uma situação muito tranquila, muito simples. Digamos que eu queira somar qualquer número. Pensa no número. Pensou no 5, né? Pronto, eu também. Então, pegar o 5 e eu somar com 0. Qual é o resultado que eu vou obter? 5. Certo? Se eu pegar, por exemplo, o 0 e somar com 7, qual é o resultado que eu vou obter? 7. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Se eu pegar qualquer número e somar com 0, o resultado é o próprio número que eu estou somando. Então, 5 mais 0 dá 5, 0 mais 7 dá 7, certo? O que significa? Na soma com o número 0, o 0 é o elemento neutro, né? Na soma com o 0, o resultado se mantém. Certo? E por último, eu vou explicar isso aqui, porque é importante, porque eu quero que você perceba uma coisa. Eu vou colocar aqui uma conta, vou botar aqui os elementos, né? Elementos da adição. Por que vai colocar isso aqui? Para você entender qual é a linguagem que eu estou usando. Eu falei parcelas e tal. Eu quero que você entenda que elementos são esses. Vamos utilizar essa conta aqui, ó. 417 mais 48. E a gente já fez essa conta na aula. Deu igual a quanto? 465. Beleza? E aí vamos analisar quem é cada um aqui. Eu tenho dois elementos que estão somando um com o outro. Lembra das quantidades que eu estou juntando os seus valores? Pronto. E eu estou gerando um resultado. Certo? Então, a esses dois aqui eu chamo de parcelas. A essa aqui eu digo que é a primeira parcela. Essa outra que eu digo que é a segunda parcela. Por que eu digo que é a primeira, a segunda? Porque é a ordem que ela está aparecendo aqui, tranquilo? Já esse terceiro aqui não é parcela, ele é o resultado. Então, eu vou chamar ele de soma, certo?
ou total. Chamando ele de soma total, eu estou entendendo que esse valor ele é o resultado da minha soma. Beleza, gente? Tranquilo? Eu espero que você tenha entendido, né, esses conceitos todos. Está aqui, né, ó, algumas propriedades. Aqui na outra página também propriedades, né? Aqui na outra página também o vídeo vai estar disponível para vocês. Teve dúvida, né? Já dá aquela tirada de dúvidas. A tarefa vai estar disponível na Agenda Edu, o que é que você precisa fazer na tarefa de casa, beleza? E um outro aviso, você que ficou aqui presente até o final da aula, eu e o outro professor, o Felipe, de Educação Física, a gente está responsável por vocês na gincana, né? No Troféu Asa Branca, e a gente precisa de 5 pessoas para fazer um truque de mágica, certo? Então, as 5 primeiras pessoas que forem lá na Agenda Edu do Felipe e falarem com ele, né, se oferecerem, vão poder ter a oportunidade de fazer truque de mágica ou truque mesmo, um experimento científico, essas coisas para o Troféu Asa Branca. Beleza? Aviso dado, ele também está reforçando na aula dele, no vídeo dele. Assiste esse vídeo, dê like, né, divulga para que mais pessoas possam curtir o nosso conteúdo aqui no nosso canal do Colégio Domínio. Beleza, gente? Valeu, tenham uma excelente semana vocês.